Nosso tema hoje é como transformar o medo de ser em potência de realização. Não é isso? Então, penso que talvez seja bom a gente conversar ou definir algumas coisas. O que é medo, o que é ser, o que é potência e o que é realização, para a gente começar. Não é? Então, eu posso definir, eu acho, o medo como um sentimento de apreensão, de desconforto, de ansiedade, quando nos acontece alguma coisa que a gente perde o controle e nós percebemos naquela situação algo que ameaça a nossa integridade. Ali há uma possibilidade de sofrimento, de lesão ou até de aniquilamento. Então, isso é um medo. Só que existem dois tipos de medo. O que eu vou chamar de medo real e medo imaginário. O medo real, eu acho que é uma reação necessária à nossa própria proteção. Eu chego na praia, né, num dia de sol, e tá aquela ressaca, sabe? Aquelas ondas imensas. É bom que eu tenha um certo medo daquilo para que eu me proteja. Isso é lógico. Se a gente sabe, a gente não vai falar desse medo hoje, porque ele já está e a gente já sabe dele. Agora, o medo imaginário, ele é imaginário, fantasioso, é uma fantasia. Um exemplo dele pode ser aquela pessoa, apesar de ter uma vida estruturada, tem trabalho, conseguiu construir economicamente uma situação boa e, no entanto, mesmo assim, ela morre de medo de morrer na miséria. E isso acontece, e tem pessoas que têm isso. Mas por que você sente isso? Não sei. Tenho medo de perder tudo, de toda hora, algum momento acontecer alguma coisa e eu ficar na miséria. Então, esse medo ele é muito perigoso. Ele é muito perigoso porque ele se torna um fator de impedimento, não é? A nossa autorrealização. O medo talvez seja o fator principal desse impedimento. E ele vai se manifestar sob inúmeras maquiagens, digamos assim, né? Que eu acho que são máscaras que o medo usa e muitas vezes ele nos engana completamente. O medo nos faz, por exemplo, perder com muita facilidade o foco daquilo que é o mais importante. A gente começa a se distrair fazendo milhões de coisas que não são tão importantes, na verdade, para a nossa realização e se perde quando viu, passou, não deu tempo. Outra coisa que o medo faz, com muita frequência, na maioria das pessoas, é fazer com que a gente fique paralisado. Às vezes, uma falta de força, outras vezes, por alguma maneira, a gente fica totalmente inerte frente ao que a gente deveria fazer. E mais ainda, às vezes anestesiado também. A gente não sente as coisas. Como é que eu não percebi isso antes? Parece que a gente tomou um remédio e que aquilo ali deixou, obstruiu os contatos com o que estava acontecendo. Nossa, como é que tudo aconteceu e eu não vi? Né? A anestesia do medo, porque se eu vejo, meu Deus do céu, como é que vai ser? E o medo ainda engendra uma fábrica de desculpas, de justificativas para a gente fazer várias coisas e, enfim, não ir no nosso caminho, se perder completamente, mas aí a gente tem sempre boas justificativas por que a gente não fez, por que deixou de fazer. O medo, minha gente, no fundo, é o resultado da nossa ignorância. Ignorância no melhor sentido da palavra ignorância, do nosso não saber. Ele é o resultado de quando a gente não sabe da gente mesmo e quando a gente não sabe da nossa relação com Deus, com o mistério. Aí a gente se sente no desamparo e aí com muita facilidade a gente pode ser tomado pelo medo. O que a gente vai fazer aqui hoje é conversar e tentar passar exatamente um conhecimento dessa relação com a gente, com a vida, para que o conhecimento seja um instrumento de enfrentamento, sabe, e de solução dos medos. E o que eu queria falar com vocês também é que todo o conteúdo psíquico em todas as pessoas, quando ele é ativado, ele consome energia. Quando a gente sente as coisas, a nossa energia é consumida. Mas existem emoções que, quando ativadas, elas consomem energia para depois produzir muito mais energia.
como é o caso do amor. Não é? A gente sente aquilo, consome energia e produz uma energia maravilhosa. E existem outros sentimentos que apenas consomem energia e cada vez mais. Um deles é o próprio medo. Né? E aí a gente acaba ficando fragilizado verdadeiramente porque a energia falta, porque foi drenada por aquela experiência de medo, muitas vezes até não tão consciente assim. A gente não sabe. Bom, aí queria que a gente conversasse um pouquinho sobre o significado do ser. Se falam tanto em ser, bota ser com S maiúsculo, não com S minúsculo, né? E por quê? O que é, afinal de contas, esse ser? Esse ser é o todo dentro de cada um de nós. Eu acho que rapidamente eu só queria abordar, e eu sei que muita gente já sabe disso aqui, mas a substância real do nosso ser é um fractal do todo. Para muitas pessoas que estão aqui, é como se eu pudesse dizer que é aquilo que assim, tem uma certa popularidade nos meios das pessoas que se buscam. Né? Nós somos o microcosmos dentro do macrocosmos. Dentro de nós existe, né, todo esse universo, só que de uma maneira, vamos dizer assim, condensada. Acho que para os românticos, como eu sou, né, uma fala sobre isso pode ser a gente pensar que se Deus é o oceano, nós somos as ondas desse oceano. Então a gente é projetado momentaneamente, a gente encarna e depois e assim vai. Não é? E aí, sendo ondas desse oceano divino e cósmico, não é? Essa ilusão que nós sentimos de isolamento, de separatividade é ilusão mesmo, porque a gente faz parte, na verdade, desse grande oceano. Então, quando a gente pensar aqui em transformar o medo, né, de ser, é o medo de ser parte desse oceano que a gente está falando, no fundo, sabe? Quando a gente tem medo, a gente não acredita que a gente verdadeiramente é isso, porque alguém empoderado da convicção, quando sabe que faz parte desse oceano, não tem como um medo indevido, né, vigorar. A gente fez uma opção de não irmos para o caminho mais cartesiano, do tipo, vamos abordar o medo da morte, vamos abordar o medo de ficar pobre, o medo de morrer, o medo de ficar doente, o medo de ficar sozinho, o medo de perder não sei o quê, o medo de... Porque a gente, embora cada um desses assuntos sejam gavetinhas diferenciadas, o medo vem de um único lugar, o medo é uma árvore, e cada um desses temas são galhos dessa árvore. A gente gastaria palestras e mais palestras. Hoje a gente vai falar do medo de adoecer. Amanhã o medo de não conseguir dar conta de pagar as contas no final do mês. Depois o medo de ser abandonado. Como se a gente ia se perder em especificidades que não iam, na verdade, acrescentar. Então a gente tenta entrar na substância dessa árvore. Né? Então, a gente já falou do medo, falou do ser. O que é potência dentro disso? É a força vital do todo em nós. É a força vital do todo. Todo é self, é ser, é Deus, é o uno, é o grande corpo, o único corpo que sempre existiu e sempre existirá, que não vive no passado, que não vive no futuro, né, dentro de nós. Então, a força vital, a força erótica, não no sentido dos genitais, mas no sentido da vibração, da pulsação, do entusiasmo, do ter Deus dentro, entusiasmo, do ter Deus dentro. Então, a potência é essa força vital, que pelo menos 100% das pessoas têm. Né? Evidentemente que, obviamente, que a gente conhece muitas pessoas que não acessam, e que mesmo, eu sei disso na teoria, eu li isso no livro de autoajuda, isso faz mais sentido, mas eu me sinto deprimido, a vida para mim não faz sentido, e por aí vai. Mas todo um processo de reorientação, reeducação, de transmutação, etc., etc., para chegar no ponto onde, na verdade, a gente não deveria ter saído, que é essa empatia com o todo, porque nós somos, como disse a Lígia, um fractal, um fragmento, uma parte desse todo. Isto é a
verdade, em sendo esta a verdade, a gente perder tempo com fantasias autodesqualificadoras é pagar mico diante de Deus, entendeu? É passar vexame diante de Deus, entendeu? Então, se a gente tem alguma verdade para dizer, uma delas é essa, que cada pedaço de coisa, aqui, lá e acolá, cada pedaço de coisa que respira e que não respira, é uma parte do único corpo que sempre existiu e sempre existirá. Se a gente entrona isso, se a gente deixa que isso saia da cabeça, difícil, né? Se a gente faz com que esse negócio seja orgânico, muda tudo agora. Muda tudo agora. A pior coisa é você pegar um livro profundo sobre aspectos ontológicos e ler como se fosse uma coisa intelectiva, uma coisa filosófica, e depois sair discursando, tomando uma cerveja. A gente tem que tornar orgânico. A gente sabe muito mais coisas do que a gente precisa para se realizar agora. Eu garanto a vocês que 1/8 do que a gente já leu é mais do que 1/8 e 1/10 do que a gente já viveu nesta encarnação, é mais do que suficiente para a gente poder se autorrealizar. Porém, eu acho que tem uma educação que não ajuda, uma educação sistêmica que não ajuda, e também é um gostinho, assim, pelo aspecto patológico, porque também parece que dá menos trabalho você se encostar num diagnóstico do que você partir para a surpresa da potência do novo. O que é a potência do novo? É esse eu sendo ressignificado a cada instante. Então, e realização é dar vida àquilo que nos pede viver. Dar vida àquilo que nos pede viver. Isso vai cair na prova, hein? Dar vida àquilo que nos pede viver. Por exemplo, o Dharma, o dom, a vocação, né? A convocação, o chamamento. Uma vez perguntaram ao Jung por que os antigos, tem tantos relatos que os antigos ouviam a voz de Deus, Moisés ouvia a voz, Abraão, Moisés, Deus conversava com eles, etc. E tantos outros, Ezequiel e tudo mais. Aí o Jung falou simplesmente o seguinte: na antiguidade era mais fácil as pessoas se prostrarem, as pessoas se ajoelharem diante do mistério. E o ato de você se ajoelhar diante do mistério é um ato de receptividade à voz. Né? Então, hoje, quando eu falo o chamado, né, o Dharma, a lei, a convocação, isso deveria ser tão familiar, né? Assim, eu entendo. Isso já encurtaria tantos trabalhos, sabe por quê? Porque na hora da gente fazer uma decisão equivocada em termos profissionais na faculdade, na hora da gente usar um dedo podre para escolher uma pessoa efetivamente, na hora da gente fazer uma escolha equivocada em termos de investimento financeiro, se a gente desse um passo atrás, fizesse o contato, entrasse, a gente ia ouvir a voz que diz assim, furada. Ou, vai nessa. Simples assim. Porém, não é bem com essa egrégora que a gente é nutrido. Nós não somos nutridos a partir do silêncio, do centramento, porque não interessa. Não interessa a quem... É uma estrutura, que a gente talvez fale hoje rapidamente, que vocês já sabem, estão careca de saber, mas a gente vai citar uma estruturazinha básica, é uma quadrilha quíntupla, né? Não é a quadrilha de São João, não, é outra quadrilha, né? Que faz com que a gente se distraia. Tão bom, né? Se distrair. Né? O que você fez no fim de semana? Me distrair. Na verdade, o grande prazer, o grande gozo, o grande êxtase é o fato de você estar se sentindo respirado. Vocês imaginam você parar e se sentir que algo enorme está te respirando? Algo enorme está te respirando. Sabe qual é o nome disso? Experiência de pertencimento. Aqui não cabe falar de rejeição, não cabe falar de abandono, não cabe falar de medo, não cabe falar de insegurança. Conversa para boi dormir. Porque quando você está em um estado poroso e você sente aquele bafo no cangote, que é o bafo de Deus,
Precisa meditar? Ajuda, mas não precisa. Precisa estar em estado de atenção. Aí, a gente... Como é que então vamos transformar esse tal de medo em potência de realização? Eu e Lígia trouxemos 7 etapas que eu vou começar de trás para frente. Vou começar do fim para o começo para facilitar. Né? É o seguinte. Como transformar o medo de ser em potência de realização? A 7ª etapa, a última etapa, entregando-se nos braços do grande plano, entregando-se, o verbo entregar, entregando-se nos braços do grande plano. Né? Vamos ter que ver o que é essa história do grande plano, mas eu acho que todos aqui sabem o que é grande plano. Entendeu? Todos sabem o que é grande plano. Tá? Entregando-se, mas peraí, mas como é? Peraí, mas dá licença. Mas não leva a mal não, mas como é que eu faço? Eu estou em terapia esses anos todos, eu sou neurótico, eu sou matizo, eu sou hipocondríaco, eu tenho problemas sérios, assim, de disfunções, eu me sinto cindido. Como é que eu entrego os braços? Então tá, vamos para a 6ª etapa que é anterior. Então você precisa confiar no grande plano. Você só se entrega se você confia no grande plano. Não pense que o grande plano é Deus. Tá? Pensa o seguinte, existe Beethoven, existe a 9ª Sinfonia e existe o projeto da 9ª Sinfonia. Tá? Beethoven simbolicamente seria Deus, a 9ª Sinfonia seria a obra e o projeto da 9ª é a grande obra. É o projeto, é o plano, é o grande plano. Tá? Que a gente chama de Dharma. O Dharma, lá atrás, os taoístas sabem muito bem, o Dharma você fica em silêncio, você sabe que não pode fazer isso. Isso talvez, isso com certeza. Por quê? Não sei te explicar agora, depois te explico. A gente vai ficar aqui, ó, aqui, para dar errado depois. Ou ter a sorte de dar certo. Então, simples assim, confiando no grande plano. Mas aí, gente, vocês não estão me entendendo. Eu dou ruim, eu não sei como é que eu vou confiar. Deu ruim aqui, como é que eu vou confiar no grande plano? Então a gente vai para a quinta etapa, estamos voltando, trás para frente. Você precisa conhecer o grande plano. Conhecer, a gente tem obrigação, a gente estuda tanta coisa, tanto MBA para cá, pós-doc, doutorado sanduíche, entendeu? Até sanduíche virou o doutorado hoje em dia. Então tem para todos os gostos. Agora, a gente precisa saber como é que a banda toca. Mas dá para saber, não tem que ser um velho sábio de barbas. Venderam essa imagem, né? Venderam essa imagem. Embora nós todos tenhamos um andrógeno sábio dentro da gente de milhões de idades, que tem obrigação de saber se a gente faz contato com ele. A gente tem obrigação de saber. Uma vez a gente estava dando um retiro, uma pessoa perguntou assim, isso é muito fácil, mas olha, mãe não nasce com manual, né? Aí todo mundo concordou, e eu falei assim, só um detalhe, mãe nasce com manual. Aí deu aquela... Aí eu expliquei que se a gente considera que a gente tem self, e self é esse todo, e se a gente consegue, né, os animais chamariam isso de instinto. Nós não precisamos nem chamar de instinto, não. A gente pode chamar de contato com a lei, contato com o Dharma. Pode errar? Pode errar. Imediatamente descobriu e consertou. Pode aprender com ABC? Pode aprender com ABC. Mas imagina, você está no meio da deserto e pare um filho, como é que vai educar? Você não tem... Não, você vai educar. Então, conhecendo o grande plano, tem livros, tem práticas, tem estudos, tem workshops, tem isso tudo, tem até internet. Mas, principalmente, a grande biblioteca é esse conteúdo subjetivo nosso. Né? Para confiar, para se entregar, eu preciso conhecer. Mas como é que eu conheço isso? E aí, a gente vai esmiuçar tudo isso já já. A gente entra no ponto mais difícil, que é o centro. A gente tem 3 degraus e tem um quarto no meio, depois tem mais 3, então 5, 6 e 7. Sendo consciente de si. Esse é o processo mais difícil,
não é ter consciência. Ter consciência é mole. Tá? Ter consciência é tranquilo. Muita gente tem consciência. Porque a gente não é, nós não somos conscientes. Porque ter consciência não significa que a gente transformou nada. A gente sabe que não deve fumar e fuma. A gente sabe que não deve comer isso, come. Ser consciente é quando não mais aquilo acontece na nossa vida, porque aquilo já está assimilado, já está integrado. Então a gente vai falar que através da consciência de si, não é uma consciência de 100%, mas uma consciência já encaminhada. A gente consegue viver esse processo de confiar, de entregar. Né? Mas como é que eu faço para me conhecer? A gente tem que se indignar com o desconforto da frustração. Nós temos que deixarmos nos indignarmos com o desconforto da frustração. Partindo do pressuposto que nós somos uma civilização frustrada. Muito dificilmente vocês vão encontrar uma pessoa autorrealizada. Os orientais, os indianos, chamam isso de iluminação, que é colocar o ego a serviço do eu maior. Nós aqui sabemos de tudo isso. Tudo isso a gente sabe, já leu, já estudou, não sei o quê, mas a gente não vive. Então, se a gente vai se adaptando à frustração afetiva, financeira, espiritual, cotidiana, não sei o quê, porque tem um trem da alegria que acaba sempre na estação da depressão, o trem da alegria sempre ele para na estação da depressão, entendeu? Porque na hora é aquela coisa maravilhosa, quando para, gente, que coisa escura é essa? Foi essa alegria sem Dharma. Então, indignando-se com o desconforto da frustração. Gente, mas como é que eu faço, né, para me indignar? Eu preciso, segunda etapa, eu preciso me permitir sentir e expressar o desconforto da frustração. Tem gente que não sabe, que não gosta daquela pessoa ou daquela situação. Tem gente que não sabe que não gosta de alguma coisa, porque não faz contato, não se permite sentir e não se permite expressar. Essa é uma sessão que vale muito até para tradições germânicas, que têm uma certa dificuldade expressiva, né? Então, se eu falo da tradição germânica, ou se eu falo também dos homens da tradição germânica, ou dos homens de modo geral, né? Expressar, sentir, parece que isso é coisa de mulherzinha, entendeu? Então, macho que é macho segura o troço. E aí começa a coisa a complicar. Esse é o lado feminino da mulher, esse é o lado feminino do homem, né? E aí, como é que eu faço para me permitir sentir e expressar o desconforto? Eu preciso perceber que, na verdade, eu não estou realizado. Eu acho que materialmente está tudo bem, eu trabalho, eu até gosto, meu casamento não está legal, meu filho está passando um problema difícil, eu estou sem pagar tal conta, meu condomínio não sei o quê, mas eu acho que entre mortos e feridos é tão honesto a gente poder dizer assim, olha, eu acho que eu sou realizado nisso, naquilo, mas eu não sou autorrealizado. Porque é por aí que começa. É muito comum a gente atender em consultório pessoas que começam a reclamar da vida. E quando a gente começa a dar um suporte, a pessoa começa narcisicamente a dizer, não, até que eu não estou mal assim, até que eu não estou tão mal, até... Gente, entrando nesse vazio, nesse buraco, nessa maravilhosa derrota, entrando na potência da derrota, na potência da nossa derrota, né? Não é assim, a gente errou tudo, nada disso, não é nada disso, ninguém erra tudo, ninguém acerta tudo. Mas venhamos e convenhamos. Liga o jornal, abre a televisão, você sai nas ruas e olha nos olhos das pessoas. Chega no mercado, na fila do banco, olha na cara das pessoas. O que vocês veem? Não precisa nem ver o Jornal Nacional. O que vocês veem ali? Vocês não estão vendo pessoas vibrantes, reluzentes, não estão. E acham que é por causa do salário. E acham que é por causa do governo. Entendeu? E a gente vai se tapeando. Então, se a gente não percebe a nossa não realização, aí não tem como. O medo, ele vai ser um companheiro constante nessa história. Só que agora a gente vai dar uma esmiuçada nessas 7 etapas e vamos abrir para bater um papo aí com vocês.